galerinha? E aí, galerinha? Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindos à segunda aula aí do nosso bimestre eletrônico. É um bom nome, né? Bimestre eletrônico. Criei agora, inventei cada besteira, né, pra vocês. Só pra entreter vocês. Eu sou um palhaço mesmo. Mas vai começar a aula de hoje, continuando o que nós vimos na aula passada, estudando agora tipos de rocha. Lembrando que nós começamos na aula anterior, desculpem, começamos na aula anterior com a estrutura geológica da Terra, vimos a estrutura de placas tectônicas, deriva continental, e hoje nós vamos estudar como se formam as rochas e depois os movimentos que essas placas tectônicas fazem, tá? Então senta o bumbum na cadeira aí, pega um fone de ouvido, uma pipoquinha, uma água, que já que vocês estão em casa, vocês podem comer, tá? Depois você guarda um pouquinho para mim, claro. E aí vai começar a aula de agora, tá certo? Ai, que belíssima noite para começar a nossa aula. Então vamos relembrar o que nós vimos na aula anterior, tá? Nós vimos primeiro a formação da Terra, a formação do planeta Terra, como ele se forma desde a bola incandescente e lava até se tornar esse planeta bonito, azul, cheio de vegetação, de natureza, que vocês devem ter passado a perceber mais nesse período de isolamento social. Isso tudo nós vimos, o passo a passo, e vimos também a questão da formação da crosta terrestre, principalmente, que seria a formação através de placas tectônicas, e essas placas derivam, né? Elas se separam ou se encontram ou deslizam lado a lado, que a gente vai estudar melhor hoje, que eu havia falado para vocês na aula anterior. Então, sabendo disso, tendo isso em mente, nós vamos começar estudando os tipos de rocha que são formados no nosso planeta, que formou-se no nosso planeta através da solidificação do magma. Nós temos três tipos de rocha, basicamente. A primeira delas, que vocês vão ter aí na imagem que vocês estão vendo ao lado, eu estou acertando o lado agora porque tem que inverter o negócio, ao lado, é exatamente a de rochas magmáticas, o tipo de rocha magmática. Esse tipo de rocha magmática, ele é muito encontrado, vocês conhecem a maior parte dele como granito, né? Granito seria exatamente essa rocha que tem aqui abaixo, tá? Aqui abaixo, o granito, que isso encontra muito no paralelepípedo da rua, por exemplo, no calçamento, naquele piso da escola que vocês estão com saudade, é feito à base de granito. Isso me faz lembrar até uma história de uma colega minha de Machados, né, que chegou na faculdade, dizendo que uma vez tinha chovido granito em Machados. Eu falei, nossa senhora, que granito, fiável, foi granito, mano. Machado é muito chique. Choveu granito. Eu falei, meu Deus do céu, calçou as ruas todinha de lá. Ela falei, como assim granito? Eu falei, meu amor, é granizo. O que vem de cima é granizo. Gelo é granizo. Granito é a rocha. Então, se cai uma rocha na sua cabeça, foi uma pena que ele matou, sua doida. E ela ficou morgada para sempre, ter dito que choveu granito. Quem é de Machado aí, pergunta aos pais de vocês, pergunta se choveu granizo, não granito. Granito seria a rocha magmática, tá? Bem, e como se formam essas rochas magmáticas? A rocha magmática se forma através da solidificação do magma, ou seja, quando o material líquido do interior do planeta ele se solidifica ou chegando próximo à superfície ou saindo para a superfície. Se ela se forma no interior da crosta ainda, mais próximo à superfície, é chamada de rocha intrusiva. Tá? Vocês têm aí os dois tipos, extrusiva e intrusiva. Se ela se formar na superfície em contato com o ar ou com a água, é chamada de extrusiva. Extrusiva, exterior. Intrusiva, interior. Vocês podem ver nas duas setinhas pretas que vocês têm no diagrama ao lado, que vão mostrar exatamente a rocha vulcânica, que seria a extrusiva, e a rocha plutônica, que também pode receber esse nome. A plutônica seria a intrusiva. E a vulcânica, a extrusiva, formada fora. Ô Mauro, como é que eu vou diferenciar uma da outra? É simples. Se você pode observar nessas quatro imagens aí, vocês têm duas das imagens, a do granito e a do gabbro, que elas têm partículas macroscópicas. O que seria essa partícula macroscópica? Você consegue diferenciar aí na rocha, né, muito visualmente, o que é branco, o que é cinza, o que é preto, o que é verde, o que é azul. Tem umas partículas assim, né, grandona, que você dá para ver aí ao lado. Isso aí seria a ideia da rocha intrusiva, tá? A que se forma dentro do interior da Terra. Já a rocha magmática, que chega na superfície e solidifica, ela vai parecer mais porosa e vai ter uma coloração basicamente única, uma coloração una. Então você vai ter aí, como exemplo, o riolito e o basalto. Tá? Esses tipos de rocha vão ser formados de maneira magmática, através da
solidificação do magma vulcânico. Também pode receber o nome de ígnea. Não é tão encontrado, mas também pode aparecer o nome ígnea, que vem exatamente do grego de fogo, né? Significa fogo em grego, latim, sei lá, que bobônica, não esqueci agora. Mas enfim, significa fogo, magma, lava, pegando fogo e tudo mais. Então, aí vocês têm o tipo de rocha magmática, que pode ser intrusiva ou extrusiva. Intrusiva no interior, extrusiva formada no exterior. Tá certo? Vamos continuar, vamos para o próximo tipo de rocha. O próximo tipo de rocha é o tipo de rocha metamórfica. O que é um tipo de rocha metamórfica? É uma rocha que se solidificou, tá? Que ficou no estado sólido, e posteriormente, por conta da pressão e da temperatura do interior da Terra, ela voltou ao estado líquido e se solidificou mais uma vez. E aí você vai ter exemplos de rochas que eram magmáticas, como nós vimos no slide anterior, e se transformaram em outro tipo por conta desse processo de aquecimento, derretimento e solidificação. Por exemplo, o granito, nós vimos, o granito que é muito encontrado, né, nos paralelepípedos das ruas, não na chuva, lembrando sempre, vai formar gneiss através do processo de derretimento. É interessante como se forma isso. A rocha ela solidifica ainda no interior da crosta terrestre. E como ela ainda fica muito próxima do magma, pode acontecer que ela derreta de novo por conta da pressão e da temperatura. E quando ela derrete, ela se mistura com outros materiais, e aí quando solidifica mais uma vez, vai acabar formando um novo material. O calcário, por exemplo, que vocês têm aí na última rochazinha, ela vai formar um mármore. O mármore, ele é muito comum nas casas. Lá na casa da minha mãe mesmo tem uma mesa de mármore pesada pra caramba, nego. Tem uma haste de madeira lá que acho que foi 15 anos que não sai do lugar a mesa. Amanhã vai ao redor, né? Embaixo é ao redor, tirar do lugar de jeito nenhum. E você pode perceber que o mármore tem uma textura como se fosse arenosa. Você pode observar ela. Quando você olha assim em cima, aquela camada bonitinha, ela vai ser meio arenosa, porque o que aconteceu? Essa macropartícula, né, que você consegue visualizar aí como preto ou roxo não, que roxo, cinza, azul, ela vai se diluir, vai se esfacelar e vai ficar bem fininha, então vai formar como se fosse uma areia. Você pode observar, quem tiver mesa de mármore em casa, dá um pause no vídeo e vai dar uma olhadinha lá para ver se não é assim. Ela, pode passar a mão embaixo, você pode ver que ela vai ser bastante porosa. E ela também é muito frágil por conta disso, que ela vai ter várias brechas, né, por conta da sua formação metamórfica. Então, a rocha metamórfica é a rocha que se solidificou, derreteu novamente no interior da Terra, e depois solidificou novamente. Ela vai ser também uma rocha intrusiva. A magmática pode ter extrusiva e intrusiva. Já a metamórfica, ela vai ser intrusiva, sempre intrusiva. Tá certo? Vamos continuar aí. E por fim, nesse tipo de rocha, nós temos a rocha sedimentar. A rocha sedimentar, ela é extrusiva, ela se forma fora, né, da crosta terrestre, na superfície da crosta terrestre. Fora não, na superfície da crosta terrestre. E como se forma a rocha sedimentar? Ela se forma através do processo de decomposição. Existem agentes do intemperismo, que é a chuva, o vento, o sol, que destrói as rochas que foram formadas ao longo do tempo, a maior parte delas vulcânicas. E com a destruição delas, você forma uma areiazinha, micropartículas menores, que vão se depositando e formam a terra, o solo. Se eu for depositando solo em cima de solo, tá? Solo em cima de solo, e isso vai pressionando, com o passar dos anos, vai se tornar rocha, pode se tornar rocha novamente. Ao lado aí, você pode ver, estão vendo cada risquinho desse que tem na rocha? Olha aqui ao lado, cada risco desse vai ser uma camada de solo. E depois, com o peso de um sobre o outro, com a pressão de um sobre o outro, vai acabar fazendo com que ela pressione e forme uma nova rocha. É como se fosse um sanduíche de presunto, já com aquele mistão. O pão é desse tamanho quando você bota na chapa, né? E depois quando você dá aquela prensada no pão, fica dessa finurinha, fica um risquinho de pão, um risquinho de queijo, um risquinho de presunto. É basicamente como se forma a rocha sedimentar. Ela vai ser pressionada uma pela outra, pela chapa, para assar o pão. E depois disso, ela vai acabar, né, formando uma nova rocha. Lá em cima, lá ao lado também, ó, você pode ver uma outra formação dessa aí, que fica, essa aí acho que é nos Estados Unidos, no Arizona, belíssima. Cada nível desse de linha que você vai ter de corzinha diferente é um tipo de... Desculpa, perdão. É uma era geológica, é um tipo de solo diferente e que se formou uma rocha diferente. Eu tive a oportunidade de ver esse tipo de formação quando eu fui para o sertão, para Abuíque,
para ver os sítios arqueológicos, e tem um paredão de pedra enorme lá, que era todo formado nessa estrutura. Cada camadazinha seria uma era geológica. Foi muito boa a viagem, uma pena que é chão, vindo é quente virado na bobônica. Mas é bem interessante, vai ter essa formação rochosa. Acima, você vai ter exatamente os tipos de rocha que vão se tornar outra. A argila, por exemplo, quando vai ser depositada uma sobre a outra, forma um argilito, né? Através desse processo chamado diagênese. A areia forma o arenito e o balastro forma a brecha ou conglomerado, que vai ser um conglomerado, a junção de rochas. Essa rocha aqui geralmente tem muito enfeite de casa, esse conglomerado tem muito enfeite de casa e vai se formar exatamente através dessa diagênese, que é rocha, solo sobre o solo, vai pressionar e vai acabar se unindo de novo, formando assim uma nova rocha. Certo? Show de bola? Alguma dúvida aí? Pode me perguntar no Classroom, ou pode perguntar no próprio vídeo, ou pode perguntar no Instagram aí, MauroCMM, tá? Fiquei bem miudinho agora, deixa eu chegar mais perto da tela. Agora tá certo. Então, a gente vai estudar agora os tipos de placas tectônicas. Como eu falei para vocês, existem 3 tipos básicos. Aqui tem em cima, é chamada de placa divergente. A placa divergente, ela se afasta. Né? Para quem assiste aquele filme, né, insurgente, convergente, divergente, vai saber o que é. A própria palavra já diz, divergente é o que diverge, ou seja, que vai numa opinião diferente, nesse caso, em direções diferentes. No caso, a placa divergente, como vocês têm acima, ela grude que tem aqui, ela se afasta. Então, quando ela se afasta, a placa tectônica está assim. Quando ela se afasta, quando ela se separa, ela vai deixar uma brecha aqui nessa área. E essa área vai acabar sendo preenchida por novo solo, porque o magma vai vazar, vai entrar em contato com a água e vai solidificar. Aí, solidificando, forma um novo solo. E quanto mais ela se afasta, mais o magma vaza e mais vai acabar formando um novo solo. Um jogo de mãos aqui está parecendo aquele caminho desenho. Arebaba. E aí você vai ter, né, o movimento divergente da placa tectônica formando um novo solo, tá? Depois eu vou pular aí a do meio, vou passar para de baixo, que é o movimento convergente. Por que eu estou pulando de um para o outro? Porque o convergente vai ser o oposto do divergente, que vai ser exatamente aquele que se choca. O convergente ele vai, né, se chocar, e nesse choque ela pode formar áreas de subducção ou de metamorfismo. O de subducção vai ser exatamente o que desce, subir para baixo, subir menos, então subtrair, vou para baixo. Metamorfismo é o que eu transformo. E nesse processo de subducção ou de metamorfismo, eu posso formar uma área vulcânica, como vocês têm na própria imagem aí, uma falha tectônica que pode fazer com que haja um surgimento de um novo vulcão. E aí o magma vaza por conta da pressão. O vulcão é como se fosse uma ferida que cicatriz aqueles cortezão no braço, leva um corte no braço, veio daqui até aqui. Que você tá assim com o braço normal e dá aquela esticada, aí rasga o cascão, tá ligado? Aí quando rasga o cascão, aí sai o sangue. O sangue seria o magma, e o cascão seria exatamente a placa tectônica que se rompeu, ou se chocou, ou se separou uma da outra. Os piores tipos de cascão era aquele que era no joelho, né? O joelho era brabo. Quando você tá com o joelho esticado, era uma coisa. Quando você levantava para dobrar, rasgar em 3 pedaços, a dor vinha no sangue, a lágrima vinha nos olhos, a mãe olhava pro cara, já vinha com meteolato que ardia. Não é esse meteolato que vocês hoje não, que é só migué. Aquele meteolato já você abria assim, já saía aquela fumacinha assim. Você havia chorando por causa da dor psicológica, não era por causa da dor do meteolato, não. Então você vai ter aí essa formação, né, através de zonas convergentes. Me choquei, puf, posso formar áreas de metamorfismo ou de subducção, tá certo? Mauro, como é que eu vou formar essa área de metamorfismo ou subducção? Como é que eu vou saber se é uma ou outra? Vou explicar no próximo slide, tá certo? E aí, vamos para o movimento de deslizamento. O deslizamento... Eita, quando o cara gagueja é uma bosta. E aí, vamos ver só. O que se é chamado de deslizamento pode também ser chamado de transformante ou conservativa. Ela não vai nem se afastar e nem se chocar. Ela vai deslizar assim, ó, lado a lado, uma na direção, outra na outra, ou até mesmo podem ir as duas na mesma direção. Então, quando elas deslizam lado a lado, né, vão acabar
fazendo com que haja tremores e novas fissuras, porque ela vai ranger lado a lado. É como se passasse um pente no quadro, aquela zoadinha marota. Eu não tenho uma frescura com essa zoada, mas você que está em casa agora imaginou e já deu um arrepio em você. Então ela vai deslizar do lado a lado e com o bater das placas tectônicas vão causar terremotos. Tanto o movimento divergente, quanto o convergente, quanto a conservativa, que é o lado a lado, elas podem gerar terremotos. O que é o terremoto? Vai ser exatamente a movimentação dessas placas tectônicas, o choque ou o afastamento delas que vão causar os terremotos ou tsunamis, não bonito, maremoto ou tsunamis, tá certo? Que a gente vai ver agora no próximo slide, tá? Show de bola, vamos continuar. Então, galerinha, presta atenção como vai funcionar. Eu vou dizer algumas placas tectônicas, se vocês vão achar aí no slide, tá? Na imagenzinha, e vocês vão ver o sentido delas, com as setinhas. Vamos usar a nossa placa tectônica, que nós estamos em cima, que é o Brasil. Observem a placa sul-americana. A placa sul-americana e a placa africana, elas são, em relação uma à outra, vão ser divergentes, ou seja, elas estão indo em direções diferentes. Pode ver a setinha aí, a direção da setinha. Ela está indo em direção diferente da placa sul-americana. Então ela vai se formar através disso, né, uma área de subducção, que vai ser uma área mais baixa, com solo novo, tá certo? Agora, se eu for pegar mais uma vez a placa sul-americana, para quem não achou a placa, dá um pause, né, e procura. Encontre também, além da placa sul-americana, à esquerda dela, mais para lá, tá? Vai ter a placa de Nazca. A placa de Nazca e a placa sul-americana estão se encontrando, então elas são convergentes. Nesse caso, elas vão se chocar. Você vai ter aí, né, a formação, uma coisa interessante, da Cordilheira dos Andes, que fica exatamente nessa linhazinha onde tem o limite da placa tectônica. Essas linhas são chamadas de limites. E por que se forma uma cordilheira? Você tem, além das placas tectônicas, do movimento delas, você tem três tipos. Dois tipos. Uma vai ser a continental, que fica no continente, que a maior parte é continente, e a outra que vai ser a oceânica. A placa oceânica é mais baixa do que a placa continental. Como assim, Mauro? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Por estar na região mais baixa, quando eu choco uma placa oceânica, que é mais baixa, com uma continental, que é mais alta, uma vai subir e a outra vai descer, tá? Não é o Jutsu Naruto não, tá? Uma vai subir e outra vai descer. Quando isso acontece, eu formo uma cordilheira de montanhas, porque quando essa crosta sobe, ela vai formar uma região de cordilheiras por conta do impacto ao longo do limite da placa tectônica. Então, uma sobe e outra desce. Se for um choque, tá, de duas placas continentais, as duas vão subir, também formando uma cordilheira. Por exemplo, a cordilheira do Himalaia, que fica na região da placa euroasiática, onde vocês vão ter um encontro ali, duas setinhas, logo embaixo do nome euroasiática, você vai ter a cordilheira do Himalaia, tá? Indo até em cima, claro, não somente naquela parte. E se eu tiver duas placas oceânicas, elas vão se chocar e vão descer, como as duas são baixas. Então, fazendo isso, um movimento de subducção, eu vou formar chamadas fossas abissais, que são profundidades extremas. A mais conhecida chama-se Fossa Mariana, que fica na região do Pacífico, com cerca de 10 km de profundidade. Nem a luz do sol chega lá, né? Quem quiser assistir um filme sobre isso, pode assistir aí o Megatubarão. O Megatubarão, que é um tubarão que vem dessa região das Fossas Marianas. Mas aí você vai ter, primeiro, continental com oceânica. Uma sobe, outra desce. Duas continentais, as duas sobem. E uma oceânica e a outra também oceânica, as duas descem. Sabendo disso, tá show de bola, tá? Essa daqui, cordilheira. É só fazer o movimento da mão. Opa, subiu, cordilheira. Subiu, cordilheira, montanha. Desceu, fossas abissais. Tá certo? Belezinha? Vamos continuar. Qualquer coisa vocês voltam um vídeo, vê de novo e explica, que eu já expliquei 3 vezes a mesma coisa, mas vamos. E aí, por fim, explicando uma curiosidade, como se forma um tsunami, tá? O tsunami, ele vai ser um tipo de formação na água, quando acontece um terremoto na região da água dos oceanos, é o encontro das placas tectônicas, e esse epicentro vai ser exatamente no oceano. Tem o hipocentro, que é abaixo da costa terrestre, e o hipocentro vai ser na superfície da costa terrestre. Quando esse epicentro, vocês podem ver aqui abaixo, nessa imagem aqui abaixo, que tem na primeira, você vai ter águas profundas, comprimento e tudo mais. É exatamente essa imagem que eu estou falando. Então vai ter umas ondas saindo, é exatamente a onda de choque. É ela se expandindo. Quando há o choque das placas tectônicas, o choque é tão grande que vai enviar ondas de vibração, que vai fazer com que a água vibre. É como se pegasse a bacia de casa da sua mãe
botar um pouquinho de água e você der uma tota ao lado dela, aquela tota é o choque. E você pode ver que vai sair umas ondazinhas, né? Faça experimento em casa. Ou então até mesmo um copo de água. Você tá com um copo de água de Guaraná e dá uma totinha do lado, pouquinho, né? Pra derrubar o negócio não. Uma totinha assim, aí sai aquela onda por conta do impacto. Só que isso aí vai ser milhões, bilhões de vezes mais forte do que uma tota, claro, obviamente. E vai fazer com que a água vibre. E você vai ter essa vibração da água durante quilômetros. E as ondas do tsunami, onde elas surgem, elas vão ser muito longas, tá? Muito longas. Esse comprimento dessa onda pode chegar até 160 quilômetros de distância, de comprimento. Qual seria essa proporção, Mauro? Daqui para Recife ainda voltar, ainda ir para Carpina de novo. Então seria basicamente essa distância, né, que teria uma onda de tsunami, poderia ter uma onda de tsunami. Ô, Mauro, mas por que ela destrói tanta coisa, já que ela é tão longa? O problema é que quando está chegando próximo, na imagem do lado vocês têm aí, na imagem do lado. Quando está chegando próximo da região do litoral, você pode perceber que na beirinha da praia é mais baixinho, né, assim mais rasinho, e do fundo do mar para a região continental, o nível vai subindo. E como vai subindo, a onda também vai aumentando de tamanho. Ela vai compactando e aumentando de tamanho. Ela vai ter aí, né, poucos metros de altura, uma onda de tsunami em alto mar, meio metro de altura. Se tiver em alto mar, acontecer um tsunami, você nem sente. Você sente só um balançar maior no barco. E quando chega na praia, que ela vai compactar e aumentar de tamanho por conta da expansão da água, ela pode chegar até ter 30 metros de altura e vai ter 48 quilômetros de comprimento. Então ela vai diminuir 3 vezes e vai aumentar de tamanho muito e vai ter uma capacidade destrutiva muito grande. Tudo vai depender, claro, do terremoto, da sua escala, né? Os terremotos são medidos na chamada escala Richter. A escala Richter ela vai até os medidos até 12, né? Até os mais brabos que existiram foi até 12. E aí você vai ter 14, né? Teve de 14, 3.4, mas aí estão verificando ainda. E você vai ter cada número que se passa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a cada um desses que se passa aumenta 1000 vezes o tamanho no terremoto, o tamanho, a força do terremoto. Então você passou do 5, já tem uma capacidade destrutiva muito grande. No 11 é destruição total, a partir do 10, assim, do 9 já, destruição total. E o tsunami, se houver também, a destruição total. Quem quiser ver o filme, tem a cena perfeita, a melhor cena, acho que a melhor cena do cinema que eu já vi, tirando Thor chegando em Wakanda, é a cena do filme chamado O Impossível, tem na Netflix ele. É a cena do começo, que eles estão na Tailândia e acontece um maremoto, um tsunami, e a família se separa, e a cena é perfeita, linda, linda de se ver. É horrível depois, mas a cena é maravilhosa. Quem quiser ver como é o efeito do tsunami, pode ver nesse filme aí, tá certo? Espero que todo mundo tenha entendido o assunto, espero que todo mundo tenha gostado. Deem um like, um joinha, um comentário, compartilhe com seus amigos aí, o que você quiser. Assine o canal para me ajudar depois, se for possível, fazer live e ganhar dinheiro como youtuber, quem sabe, não é? Mas eu não sei se eu vou ter tempo quando as coisas normalizarem. Mas aí fica por aqui, galerinha. Beijo e abraço, muito obrigado pela atenção e falou!